Bom dia, paz do Senhor Jesus, amém? Eu queria dizer para vocês que obviamente eu não tenho nada para dizer, porque a gente não tem mesmo, né? Mas eu tenho certeza que o Senhor tem para dizer eternamente, e por isso eu quero convidar você a continuar onde elas estão, porque eu não me atreveria a sair daí. 2 de Timóteo capítulo 4. E sob ainda correndo o risco de ter que repetir tudo que eu já ouvi. Amém? 2 Timóteo 4, e nós vamos ler o que abriu esse culto, que foi os versos de 1 a 8. 2 Timóteo 4, de 1 a 8. Glória a Deus. Faz tempo, né? Eu não me senti assim. Verso 1 diz assim, meu querido irmão, minha querida irmã. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente, pregue a palavra. Insista, quer a ocasião seja favorável ou não. Repreenda, exorte, corrija, com toda paciência e bom ensino, pois virá o tempo em que não suportarão a palavra da verdade. Pelo contrário, seguirão os seus próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada aos seus ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade e correrão atrás de fábulas. Tu, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, trabalhe muito para anunciar as boas novas e cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida para Deus. Está próximo o tempo da minha partida desta vida, mas combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora já me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos e todas que amam a sua volta. A glória a Deus. Amém. Senta no teu lugar. Senta no teu lugar, porque a presença de Deus é verdadeira, viva e real. E por essa razão, eu não sei se vocês sabem, mas é imprescindível que a gente busque o Senhor munidos de olhos e ouvidos muito espirituais, assim, muito atentos. Isso é muito importante. Você precisa se relacionar com tudo isso de uma forma. Se nós estivermos assim, espiritualmente muito ligados, muito atentos, ligados ao Espírito de Deus, nós vamos perder e perdemos oportunidades extraordinárias como essa aqui, desta manhã, e nós não podemos fazer isso, querido. É muito importante. Quem nos acompanha aqui sabe que já há vários domingos nós estamos meditando no Evangelho de João sobre os discursos de despedida de Jesus, né? Eu quero chamar a atenção de vocês hoje para algo aqui. É muito difícil dizer coisa além do que já foi dito, mas o Senhor é bom. Nós já estamos... É muito importante que você entenda. Antes de morrer aqui na terra e voltar para o Pai, antes de enviar o Espírito Santo, para interceder por nós, o Senhor Jesus se despediu dos seus discípulos. Os capítulos 13 a 17 de João, onde estamos meditando aqui aos domingos, é isso. Nós já sabemos. Neles estamos meditando e vendo a preocupação de Jesus em preparar os discípulos para o que virá. Jesus veio à terra, Jesus iniciou uma obra, mas veja, com a sua morte, essa obra ficaria a cargo dos discípulos. E por isso o Senhor sempre é muito verdadeiro, ele prepara longamente os seus discípulos para prosseguir a obra que ele iniciou. Eu quero que você entenda o momento, aquilo que o Senhor veio dizer aqui para você hoje. Veja, o reino de Deus, Jesus veio para iniciar. Esse reino de Deus não poderia cair no esquecimento jamais. E por isso, ele prepara os discípulos, sobretudo, porque era no mundo que eles iam ficar, era no mundo que eles iam ter que trabalhar. Diga-se de passagem, um mundo muito complicado, um mundo egoísta, um mundo que iria persegui-los, ia tentar matá-los, e assim era fundamental os seus discípulos que eles se conscientizassem para não esmorecer.
Era fundamental, porque quando o assunto aqui é obra de Deus, é preciso haver perseverança. Na obra de Deus não tem espaço para lançar mal dourado e ficar olhando para trás. Ah, será? Pois bem, se você fechar bem os seus olhos físicos e arregalar os seus olhos espirituais, se você fechar bem os seus ouvidos físicos e abrir muito bem os seus ouvidos espirituais, você vai ver e vai ouvir que todo o empenho dessas meninas aqui maravilhosas, esse ministério precioso, em preparar um culto diferenciado para o Senhor, todo o esforço, toda a dedicação delas, os dias e as noites fora da agenda que elas vieram para cá, já há um tempo se reuniam aqui na igreja para ensaiar, com tanta dedicação, para nos presentear com uma adoração maravilhosa, inspirada na história de um verdadeiro homem de Deus. E nada por acaso. Ele já havia declarado que ele mesmo não queria nada de si mesmo. Ele já havia declarado, e por isso, ele já havia dito que ele já estava crucificado, não é assim? Veja, ele diz, eu já não vivo por mim mesmo. O apóstolo Paulo é isso, o meu viver é Cristo. O apóstolo Paulo é claro, morrer para mim é lucro e viver é Cristo. Eu fico vendo essas meninas aqui, acho que eu nunca chorei tanto na minha vida. E observando tudo isso, eu quero dizer para você, observando espiritualmente, eu observo que esse momento que elas dançaram aqui do texto do apóstolo Paulo é a exata imagem, é idêntico ao momento de Jesus no Evangelho de João. Nós estamos falando aqui da mesma coisa. Paulo vai morrer, ele está o quê? Se despedindo. Jesus foi a mesma coisa. Essas são as últimas palavras do apóstolo Paulo. Ele que se esforçou tanto para ser um imitador de Cristo. Esses são os seus últimos momentos. E ele aqui, ao final da sua vida, mantém firme, se mantém fiel ao Senhor, ao seu Senhor. Ele não abre mão, ele é muito convicto. No Evangelho de João, chegou ao fim o ministério terreno de Jesus. E logo, logo, ele iria ser preso e morto. Eu quero chamar a tua atenção, porque tem um espírito aqui soprando neste lugar, e você não pode ir para cá sem perceber, sem sentir, sem ouvir. É muito importante. A segunda carta de Paulo, que ele escreveu ao seu discípulo Timóteo, foi escrita com Paulo já preso. Você viu aqui, Paulo escreveu, você ouviu essas linhas, quando ele estava preso em Roma, no final da sua vida, e logo, logo ele seria morto. É o mesmo momento, é a mesma mensagem, é o mesmo espírito. Jesus se preocupou em preparar os seus discípulos para que eles pudessem prosseguir a obra iniciada por ele. Paulo escolheu e se preocupou em preparar o seu discípulo muito querido Timóteo, porque a obra que Paulo fez precisava prosseguir. Percebe aqui o que o Senhor espera de nós? Jesus iniciou algo, mas antes de morrer, ele preparou e enviou apóstolos, apóstolos para suceder ele na obra. Quer dizer, essa preocupação de Jesus, Jesus se preocupou em alertar ele sobre os enfrentamentos, sobre as perseguições. Paulo também. Jesus se preocupou em dizer, olha, vocês não estão abandonados, calma. Vocês não fiquem perturbados. Quer dizer, Jesus quis confortá-los. O mundo é muito difícil. O mundo vai perseguir vocês. Mas calma, vocês não estarão sozinhos, o Senhor é com vocês. Da mesma forma, o mundo de Paulo não melhorou em nada, continuou difícil, e na iminência da sua morte, ele prepara Timóteo, só que para Paulo, depois de tudo que Jesus já fez, depois de tudo que Paulo já fez, agora tinha algo fundamental, tinha algo muito importante que ia guiar todo o trabalho de Timóteo. Por isso Paulo diz, Timóteo, conjuro-te, em algumas Bíblias, ou exorto você solenemente, rogo a você, na presença de Deus e de Cristo, que são minhas testemunhas, pregue a palavra. Pregue a palavra. Agora, observe que se quando Jesus se despediu, ele ainda não havia enviado o Espírito Santo, não é? Ele ainda não havia. Mas aqui em Paulo, ele já havia dado o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus já estava ali, ele já tinha sido derramado. O Espírito Santo de Deus já intercedia de forma firme, abundante, para que a obra de Deus fosse feita na terra. E por isso, para Paulo, o fundamental é que Timóteo se mantivesse firme. Para quê? Para que o Espírito Santo de Deus se manifestasse e conduzisse todas as coisas na vida dele. Como? Pregue a palavra. O Espírito está conosco. Faça o quê? Pregue a palavra. Eu quero chamar a tua atenção, porque a palavra tem que ser pregada urgentemente,
insista, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável ou não. Quer dizer, corrija, repreenda, encoraje com paciência, com um ensino bom, quando for conveniente ou não, quando as pessoas gostarem ou não, pregue a palavra. Que nada te impeça, apenas pregue a palavra, porque haverá tempos que as pessoas já não escutarão a verdade. Você vai pregar e vai entrar por um ouvido e vai sair por outro. Na verdade mesmo, Timóteo, as pessoas seguirão seus próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada aos seus ouvidos, que é gostosinho de ouvir. Observa isso aqui. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade e correrão atrás de fábulas. Bom, qualquer semelhança com os nossos dias é apenas coincidência. Não. Qualquer coincidência é semelhança mesmo, porque é igualzinho. Eu fico impressionado. Tu, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, trabalhe para anunciar o evangelho, as boas novas e cumpra plenamente o teu ministério, porque independente da ocasião, independente do que as pessoas queiram, o que importa é pregar a palavra com fidelidade. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida para Deus. Está próximo o tempo da minha partida dessa vida, ele diz. E aqui, como disse que as nossas maravilhosas, são as últimas palavras dele. Ele sabe que vai morrer muito em breve. Ele sabe, assim como Jesus sabia. E ele está preparando o seu discípulo. E assim preocupado, ele declara o reconhecimento, um resumo final do que foi a sua vida. Aliás, um momento que é conhecidíssimo da igreja, porque ele diz: contudo, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora já está me reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, mas não somente a mim, mas dará a todos e todas que amam a sua vinda. Essa é a palavra do Senhor, em nome de Jesus, para você nessa manhã. E nós estamos aqui, meus irmãos, diante desse trabalho lindo, reunidos nessa manhã, e existe uma profecia do Senhor direcionada não somente para alguns, mas uma profecia direcionada a todo e todo discípulo e discípula do Senhor. Tem discípulo do Senhor aqui nessa manhã? Tem discípula do Senhor aqui nessa manhã? Então, presta atenção aqui. Hoje eu quero que você vá embora cheio de algo. Existe um direcionamento profético sobre a minha vida e a tua vida. Qual? Sobre nós existe, presta atenção, eu estou falando nós, existe uma necessidade. Aliás, sobre nós existe uma obrigação, algo que Deus espera de todos nós. O quê? Nós temos que pregar a palavra. E eu quero chamar a tua atenção. O que o povo de Deus tem que entender é que, de que forma, como é que prospera o reino de Deus na terra? É algo que às vezes foge, a gente não entende. Jesus veio para implantar o reino de Deus, ele iniciou a obra. Na iminência da sua morte, ele preparou e enviou discípulos. Paulo recebeu a incumbência das mãos de Jesus e honrou o ministério, aliás, muito bem, diga-se de passagem, com maestria, porque ele continuou a mesma obra de Jesus e fez prosperar e espalhar o mesmo reino de Jesus. Presta atenção aqui. Na iminência da sua morte, Paulo também preparou um discípulo para quê? Para levar adiante a obra. E assim, paulatinamente, de mão em mão, com o Espírito conduzindo todas as coisas, a obra de Deus tem sido feita na terra e o reino de Deus tem sido conhecido, tanto que chegou até você. É assim que o reino de Deus prospera e se espalha. Você entende isso? Existe algo no coração de Deus. E eu pergunto, você acha que o Senhor espera que tudo morra com você? Nós temos que pensar nisso. Você acha mesmo que ele veio aqui hoje, ele tem feito grandes coisas, ele tem dito, ele começou lá atrás, e você acha que você tem que parar? Eu quero dizer para você, não, jamais. Ele veio pessoalmente te exortar nessa manhã, trazer uma profecia para te exortar mesmo, para dizer para você: Elias, prega a palavra. Júlio, pega a palavra. Márcia, prega a palavra. Fala do meu nome, testemunha o que eu já fiz na tua vida. Veja, é muito importante, continue a obra que Jesus começou, que Paulo prosseguiu e que Timóteo honrou tão fielmente e que hoje está sobre todos nós. Nós somos a igreja, nós somos o povo de Deus, nós somos a igreja do Senhor, sim ou não? Está sobre nós. Como assim, Jesus? O que eu tenho que fazer? Como é que faz? Sabe o que você faz? Pregue a palavra. Pregue a palavra. Eu quero te exortar solenemente.
O que o povo de Deus tem que entender essa manhã é que sobre nós, e aqui eu estou falando sobre nós sem tirar ninguém, sobre todos nós, foi nos dado dons. Portanto, presta atenção aqui, todos nós temos um ministério, e todos nós, indistintamente, temos uma responsabilidade nos planos e no coração de Deus. Eu quero que você compreenda. Lógico que os dons são diversos, eu entendo isso. A diversidade de dons é bíblico. E cada pessoa atua de acordo com o talento que recebeu de Deus. Mas todos os dons que nós usamos na obra de Deus, todos eles, todos nós, e tudo que nós fazemos precisa ser sustentado, sabe, por alguma coisa. O quê? A palavra de Deus. Tudo que você faz para Deus é sustentado pela palavra dele. E por isso todos nós temos que receber nessa manhã essa voz profética dizendo, pregue a palavra. Porque ela é a base de tudo. Ela sustenta tudo. Já deve ter dado uma queimação aí no teu estômago, de tanta preocupação, você já perdeu o fôlego, pensando, mas eu nem sei pregar. Eu nem sei o que é isso. Quer dizer, isso aí não é para mim. Eu não tenho nenhuma forma de fazer, eu não tenho talento para isso. Eu ouço a palavra nos cultos da igreja. Ué, não é só no culto de domingo que é ministrada a palavra. Quer dizer, eu queria dizer para você, não. O que Paulo está dizendo aqui para Timóteo vai muito além do que um culto. Não é só não, e você precisa tomar posse disso. Se você tem dom de intercessão, por exemplo, e ora nos lares, você precisa fazer, sabe o quê? Pregar a palavra. Se você, por exemplo, por outro lado, canta no louvor, você tem que cantar a palavra. Se você, por outra, você cuida das crianças pregando a palavra para elas. Se você dança a palavra. Eu quero que você entenda o tamanho disso. Tudo que nós fazemos para o Senhor exige de nós que nós fizemos o quê? Preguemos a palavra. E eu quero que você tome posse disso. O nosso Pai Celestial desejava e continua desejando implantar o reino de Deus na terra. E por isso Ele enviou Jesus que fez o quê? Pregou a palavra. Quando Jesus voltou ao Pai, Ele enviou o Espírito Santo e Ele veio e nos deu a oportunidade maravilhosa, essa oportunidade de quê? De ter Ele falando conosco o tempo todo. E por isso a lógica do reino de Deus, o Senhor usa a sua palavra como uma ferramenta de salvação. Essa coisa mais preciosa que nós temos, queridos, em nome de Jesus, Ele usa e vai usar a obediência à palavra de Deus para nos julgar. E como Ele quer salvar, Ele usa a palavra como possibilidade de todo mundo conhecê-lo e de ter a sua vida transformada, assim como transformado este mundo, através do quê? Da palavra. Que está à disposição de quem? De todos nós. Observa que maravilhoso isso. É a palavra que é a ferramenta de Deus para construir o reino de Deus e a sua justiça aqui na terra. Ah, mas eu vou só distribuir cesta básica. Você distribui cesta básica, mas você tem que levar a palavra de Deus. Senão ninguém vai se sentir alimentado. Come 5 quilos de arroz e vai continuar com fome. Você precisa entender isso. E eu pergunto, você acha mesmo que uma oportunidade tão nobre, tão importante, seria confiada por Deus somente para alguns escolhidos? Você acha? Eu quero que você tome posse nisso. Você acha que no coração de Deus, o reino de Deus será somente para alguns? Você acha que os planos de Deus de salvar esse mundo, e aliás, que está na palavra de Deus, seria patrimônio de alguns eleitos, pelo amor de Deus? Isso é somente para mestres, para doutores, para pastores? Lógico que não, meu amado. Mestres, doutores e pastores são somente canais. Para quê? Para que a palavra de Deus chegue até você, até o povo de Deus. Mas ela é um patrimônio de alguns? Não. Ela é bênção profética do Senhor disponível para todo o seu povo. Palavra de Deus. Eu quero que você tome posse disso hoje. Por isso você faz parte de uma comunidade que insiste e tem compromisso com a palavra da verdade. Por quê? Porque você vem, você ouve e você aprende. E aí, no lugar que você estiver, com quem você estiver, na situação que você estiver, você pode abrir a tua boca e pregar a palavra. Porque todo mundo que está aqui hoje tem condição de abrir a boca e pregar a palavra. Por quê? Porque já ouviu. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus já falou, sim ou não? Eu não sei se você sabe, mas eu estou profetizando autoridade espiritual sobre o povo de Deus essa manhã. Eu quero que você receba autoridade espiritual, porque nós não recebemos, eu digo isso porque eu já ouvi aqui hoje, nós não recebemos um espírito de covardia, não. Nós recebemos um espírito de poder, nós recebemos um espírito de amor e de domínio sobre nós, meu domínio próprio. É isso que o Senhor chama de equilíbrio. Você tem isso, porque o Senhor tem te dado. E esse espírito não está e jamais estará sobre alguns escolhidos, não. É sobre todo o povo que se rende e obedece à voz do Senhor. Não foi à toa
que as meninas leram aqui no verso 8, que Paulo disse a Timóteo, a promessa de Deus, a coroa da justiça, já está preparada para mim, eu sei. Paulo falou, eu sei, mas não é só para mim não, é para todos e todas que amam e aguardam as promessas de Deus. Aguarda como, Paulo? Sabe como? Pregando a palavra. É assim que nós aguardamos. Foi o que Paulo fez a vida inteira. Esse é o grande ministério de Paulo. Esse é o ministério de Jesus. Esse é o teu ministério em nome de Jesus. Pregar a palavra da verdade, com verdade, vai muito além de preparar um sermão. Muito além. Vai muito além da sabedoria de alguém formado. Vai muito além. Pregar a palavra da verdade nada mais é do que ser boca do Espírito da verdade. Isso é pregar a palavra. Ser boca do Espírito da verdade. Pode ser na tua casa. Porque numa conversa de família, eu lembrei da palavra de domingo e eu preguei. Pode ser. Pode ser lá no teu trabalho. Lá na empresa outro dia começou uma conversa sobre um assunto lá, e aí eu lembrei que eu ouvi um negócio no culto de segunda e por isso eu preguei a palavra. Eu falei o que eu acho. Lá na minha escola, tem uma pessoa que vive um momento muito delicado e ela está mal, ela está depressiva, e ela veio desabafar, conversar comigo, e eu lembrei algo que eu ouvi no culto de quarta-feira, e sabe o que eu fiz? Eu preguei a palavra para ela, e glória a Deus. Eu falei o que o Senhor acha para ele, eu preguei a palavra da verdade para ela. Querido, em nome de Jesus, presta atenção aqui, nós temos que tomar posse disso. Todos nós temos diante de nós essa rica oportunidade, porque todos nós fomos abençoados pela presença do Espírito Santo de Deus falando conosco, sim ou não? O Espírito veio aqui hoje e falou com alguns? Falou com todo mundo. Em nome de Jesus, presta atenção aqui. E você acha que ele falou com todo mundo à toa? Você acha que ele falou esperando que tudo que ele falou morra conosco, morra com você? Não. As palavras de Jesus chegaram a Paulo e ele prosperou. Tanto que as mesmas palavras chegaram a Timóteo. Se você ler na tua casa, as meninas aqui já leram, capítulo 2, versículo 2 da segunda carta de Timóteo 2:2, Paulo diz assim, você me ouviu, Timóteo, ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis antes de mim. Você me ouviu falar. Agora, Timóteo, ensine-as a pessoas de confiança que possam transmiti-las para outros e mandar para frente a palavra. Aleluia, por isso. Eu estava ali na cadeira sentindo esse chamado, entende? Essa coisa, esse empurrar do Senhor. As palavras de Paulo chegaram a Timóteo e ele transmitiu, tanto que chegou até você. E assim eu preciso que você receba essa profecia verdadeira sobre você hoje, querido irmão, irmã, prega a palavra, abre a tua boca e anuncie, pelo amor de Deus. Existe um reino para prosperar, existe uma missão para ser feita. Só vai ser feita se a gente abrir a nossa boca e pregar a palavra. Eu quero quebrar tabu aqui nessa manhã. Palavra de Deus não pode estar na boca de gente escolhida e sabida, não. Não, em nome de Jesus. Não pode estar na boca de povo que acha, não. Palavra de Deus tem que estar na boca do povo que ouviu o Espírito Santo de Deus. É na boca dele que tem que estar, em nome de Jesus. Por isso ouviu, aprendeu, abriu a boca e pregou a palavra. E falou, mas eu não tenho local. Fala do jeito que você for mesmo, fala onde você quiser, fala baixinho, fala quietinho, fala sem microfone, mas fala. Prega a palavra em nome de Jesus. Aprendeu e ouviu, então tem que pregar. Ouviu a voz do Espírito Santo, então não tem como. Por isso, também, sem culto, não vai pregar nada, né? Por quê? Sem ouvir, não tem o que dizer. Sim ou não? Se não vem na reunião ouvir, tem que ouvir primeiro a voz. Se não ouviu a voz primeiro, não tem o que dizer. Mas se ouviu, tem toda a autoridade do mundo de ir lá e pregar. Toda. Eu já vi irmãos e irmãs aqui falando, nossa, estava minha irmã lá, eu fui lá e falei para ela um negócio que eu ouvi no culto de domingo e ela ficou de boca aberta. Fez o quê? Pregou a palavra. E eu quero que você tome posse disso. E se nessa manhã, por acaso, você ainda não ouviu a voz do Espírito Santo de Deus, se alguém não ouviu, eu queria dizer para você, ele está aqui falando, porque para mim falou demais e eu preciso. Então, abra os teus ouvidos espirituais, porque ele quer ajudar. Ele quer nos abençoar, porque Ele jamais vai nos abandonar. O Senhor nunca nos deixa órfão e não vai deixar. Ele deseja que nós tenhamos autoridade, e Ele quer nos fazer entender como. Vamos meditar aqui. Senhor, eu não sou pregador não, eu não sou eloquente, nem ler direito eu sei. Eu não sei falar nada, Senhor, minha voz é chinfrim. Me ajuda, como é que eu posso então pregar a Tua palavra com autoridade? Se é para mim também. Eu sou gago, não interessa. Sócrates é um dos maiores filósofos da história da humanidade, era gago, sabia? Só quando ele ia falar, estrambela, soltava a língua. Deus está querendo soltar línguas aqui nessa manhã.
Como é que eu posso pregar a tua palavra com autoridade? Eu que não sei nada, eu vou dizer para você só 3 coisas que é para não complicar a tua pregação, amém? Como é que eu posso pregar a tua palavra com autoridade? Sabe como você pode, em primeiro lugar, abrindo a tua boca e dizendo somente o que o Senhor te ensinou. Por quê? Porque a palavra de Deus já é viva, eficaz e suficiente para cumprir os propósitos de Deus. Não as conveniências daí do mundo. A palavra de Deus é viva, ela é eficaz e ela é suficiente para cumprir os propósitos de Deus, não as conveniências do mundo. Como é que eu faço? Abra a tua boca e diga o que você ouviu e aprendeu de Deus, só. Por que você diz isso? Porque o apóstolo Paulo, preparando Timóteo no verso 2, ele diz, Timóteo, presta atenção aqui, eu te exorto solenemente, pregue a palavra. Esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Pregue. Esteja preparado a tempo e fora do tempo, né? Algumas versões. A tempo e fora do tempo. Em tempo bom ou ruim. Sendo conveniente ou não. Se as pessoas gostarem ou não. Sinto muito, prega a palavra. Ouviu de Deus? A palavra tem que ser pregada. Independente das conveniências. Não é isso que Paulo está dizendo aqui? Independente do tempo. Vejam, a ordem aqui é para preparar Timóteo e tem uma centralidade. A centralidade da carta inteira para ele preparar o seu discípulo é prega a palavra, de 1 a 4. Prega a palavra, quer dizer, essa é a questão maior e mais central. Por quê? Porque a palavra é esse presente que o Senhor tem para mim e para você, para que o reino continue, para que a coisa mude, para que tudo mude, para que a tua casa mude, para que o teu casamento mude, para que a tua vida mude, para que o teu coração mude, para que tudo mude. A palavra é essa ferramenta que está à nossa disposição. Mas nós só vamos entender e precisamos receber isso quando entender que ela é suficiente. A palavra ela é viva. A palavra de Deus e só ela é eficaz. Ela é eficiente. Isso que a Bíblia diz. E como já disse, que já fomos lembrados por Isaías nisso, né? Minha amada esposa me leu ontem. Isaías 55:11 diz o quê? Assim diz o Senhor para você e para mim. Assim ocorre com a palavra que sai da boca de Deus, da minha boca, ele diz. Ela não vai voltar para mim vazia, mas a palavra que saiu da minha boca, diz o Senhor, vai atingir o propósito para o qual eu enviei e que eu desejo que ela faça. Essa eficiência, essa coisa suficiente é a palavra de Deus. E nós temos que, para pregar, entender isso. Como é que eu posso pregar a palavra com autoridade? Quem prega a palavra com autoridade sabe que a palavra é de quem? De Deus. E como é de Deus, ela é viva, suficiente e eficaz. Ela foi proferida por Deus para cumprir os propósitos de quem? De Deus. A palavra de Deus não foi feita na boca de homens para usar para interesses de homens. Os propósitos têm que ser de Deus, já disse Isaías, isso é muito importante, presta atenção aqui. Palavras de pessoas contêm os desígnios de pessoas e cumprem propósitos humanos. Você precisa entender a diferença disso aqui. Palavra de Deus sempre cumpre desígnios de Deus e cumpre propósitos de Deus e só de Deus. E nós temos que saber diferenciar. Independente do contexto, quer a ocasião seja favorável, quer não, na tempo ou fora do tempo, em tempo bom ou ruim, sendo conveniente ou não, gostem as pessoas ou não, não me interessa. É de Deus para cumprir os propósitos de Deus e tem que ser pregado. E eu quero chamar a tua atenção, a palavra de Deus tem que ser pregada porque o Senhor quer usar para cumprir aqui entre nós aquilo que é conveniente para o reino de Deus e não para as conveniências do mundo que nós vivemos. Isso é a palavra de Deus. Então, se eu quero pregar com autoridade, eu tenho que entender. Eu tenho que entender o quê? Que palavra de Deus não é para atender às minhas conveniências, e não pode. Nem na hora que for melhor para mim, que eu estou bem e eu vou pregar para os meus objetivos, não. Nem meu, nem de ninguém. Porque é de Deus. Como é que eu posso pregar a palavra de Deus com autoridade? Pregando quando Deus manda, quando Deus ordena, quando Deus te dá uma oportunidade de abrir tua boca, e aí você tem que abrir a boca, na hora e na forma que Ele determinar, porque se veio dEle, é para alcançar os objetivos dEle e de ninguém mais, ponto, acabou, ok? Como é que eu faço isso com autoridade? Com essa reverência. Eu vou falar o que é de Deus, não o que é de mim. Em João 14, aliás, 14:10, nós lemos que Jesus disse, as palavras que eu vos digo não são minhas. Jesus disse. Pelo contrário, o Pai que vive em mim está falando com vocês. Presta atenção, Jesus disse.
Esse foi o direcionamento de Jesus para os apóstolos e foi o de Paulo para Timóteo e é o do Espírito Santo de Deus para o povo de Deus essa manhã. E assim, não se conforme com esse povo dizendo que está pregando a palavra de Deus, mas só fala para manter a igreja feia, cheia de gente. Não olhe para isso e ache que é a palavra de Deus, porque não é. Às vezes a gente tem um temor, não posso falar do pastor lá, não posso falar, não tenho ousadia. Eu tenho ousadia, eu falo, eu quero que se dane. Eu quero que se dane. Sabe por quê? Porque Jesus falou, leia Mateus 23 para você ver como Jesus falou. Bando de hipócrita. Nós temos que entender, nós não podemos nos conformar. Meu irmão, minha irmã, não se conforme com esse povo que diz que está pregando a palavra de Deus, querendo dízimo gordo na igreja. Isso não é palavra. Isso não é palavra. Não se amolde a isso que chama de pregação, mas só é ministrada para entender interesses denominacionais. Não, isso não é a palavra de Deus e não tem que estar na tua boca. Porque não é de Deus. Porque na tua boca só tem que estar palavras que são de Deus para cumprir os propósitos que são de Deus em nome de Jesus. Amém? Na sua boca tem que estar uma palavra que veio de Deus, e por isso quando você pregar, gostem as pessoas ou não, você prega para agradar o Senhor e a ninguém mais, acabou, porque a palavra que veio de Deus é para cumprir os propósitos dele, e não o meu e nem de ninguém, amém? Essa é a primeira medida que eu quero te dar em nome de Jesus, você recebe? O Senhor quer fazer pregadores aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Eu vou pregar domingo. Não precisa. Pode pregar também, está aberto o culto para você pregar, mas não precisa. Mas amanhã na tua escola eu quero que você pregue sim. No teu trabalho eu quero que você pregue. Na tua casa eu quero para os teus filhos, eu quero que você pregue a palavra de Deus em nome de Jesus, amém? Mas como é que eu posso pregar a palavra de Deus com autoridade? Bom, segunda coisa. Você prega a palavra de Deus com autoridade, abrindo a tua boca, não para dizer a opinião das pessoas, mas para dizer somente o que é desígnio de Deus. Isso é pregar a palavra com autoridade. É quando você abre a tua boca e não diz opinião de pessoas, mas prega desígnios de Deus. Veja aqui, porque prosseguindo em preparar Timóteo para sucedê-lo, Paulo ensina nos versos 3 e 4 algo que é para sacudir qualquer igreja. Haverá um tempo em que a palavra da verdade será insuportável, e por isso o mais conveniente é se acercar de falsos mestres que ensinem aquilo que é mais conveniente segundo os nossos próprios desejos, como sentindo coceira nos ouvidos. Ai, que gostosinho, né? Ai, que é bom de ouvir. Sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos e obedecer a palavra da verdade, se entregarão a fábulas, a coisas que Jesus não disse, a coisas que não fazem parte do reino de Deus. Querido, observe que quando a coisa é de Deus, que quando a coisa é do Espírito de Deus, a coisa invade os milênios, né? Vou repetir, haverá um tempo em que as pessoas seguirão seus próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada os seus ouvidos. Elas se recusarão a dar ouvidos à verdade e correrão atrás de fábulas, de mentirinhas. Você acha que isso aqui é verdade? Ei, você acha que isso aqui é verdade? Olha para essa igreja, você acha que é verdade? Sabe por que é verdade? Porque se cumpriu, sim ou não? E por que se cumpriu? Porque saiu da boca de Deus, porque é a palavra de Deus isso aqui, é porque se cumpriu. Tanto se cumpriu que chegou aqui nessa manhã, nessa dança, nesse culto, chegou até nós em nome de Jesus. E eu digo isso com toda a tristeza do mundo, porque infelizmente o mais comum em você ver em pregação de hoje em dia é pregar para agradar a plateia. Você acha que essa igreja evangélica explode em top de gente? Por quê? Porque eles estão felizinhos. E Jesus acabou na cruz sozinho, por quê? Porque ele não está preocupado em ninguém felizinho, ele está preocupado em salvar o mundo. Esse culto aqui é lindo, viu, meninas? Isso aqui não tem medida no reino de Deus. Mas isso aqui não enche igreja, viu? Já vou avisando para vocês. É a palavrinha que não enche igreja, viu? É a palavrinha que mesmo é dura assim, eu não quero. E Jesus acabou sozinho por causa disso. Mas sozinho não, tinha alguém com ele. Assim como tem alguém conosco aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Chegou até nós, e é o que a gente tem visto isso. Às vezes o pregador é muito eloquente, às vezes o pregador é inteligente, eu até admiro. Às vezes o cara tem uma voz extraordinária, parece uma trombeta, locutor de rádio, uma voz bonita para pregar, né? Ou às vezes o cara é engraçado. Às vezes é uma pessoa que fala, ele convence todo mundo, é muito convincente no seu discurso. E eu quero dizer para você, que legal. Todas essas ferramentas são bem legítimas, eu gostaria de ter também, né? Eu não tenho, desculpa, eu não tenho voz chinfrinha, esse negócio aqui, nem engraçado. Eu gostaria até de ter, porque é legítimo. Agora, o problema aqui, infelizmente, essas pessoas são tão capazes, elas são tão assim, que elas acabam focadas e tão focadas na capacidade humana, que acham que não precisa do Espírito Santo. E aí fala com tanta sabedoria, cadê o Espírito? Não precisa, eu já sei o que eu vou falar.
É que Paulo fala de quarta-feira aqui para mim e para você. Essa sapiência de vocês, esse conhecimento de vocês aí em Coríntios, cadê o Espírito? Todo conhecimento de Apolo, cadê o Espírito na vida dele? Sabe tudo! E não tem um Espírito que é o principal. Por isso o Espírito Santo de Deus vai aqui para dizer que a palavra de Deus não é para gente muito capaz. A palavra de Deus não é para gente muito inteligente. A palavra de Deus não era para gente muito engraçada. Dizem que Paulo nem pregar direito ele pregava. A voz dele era ruim para burro. Mas a palavra de Deus não é para gente nem engraçada, não. A palavra de Deus não é para gente muito nada. A palavra de Deus é para gente muito espiritual. Presta atenção. Gente disposta a abrir mão de toda a sua capacidade para dar espaço para ele, só ele falar. Nossa, Deus, tem que falar isso? Tem. Mas não é legal. Fala, porque é eu que estou mandando. Agora, se eu sou muito capaz, não, eu vou falar um negócio muito mais bonito. Não, mas não quero que você fale o que é bonito. Quero que você fale o que eu estou mandando você falar. Quero que você fale o que eu disse que tem que falar. Presta atenção em nome de Jesus. Gente disposta a abrir mão. A verdade é o que é mais abundante, a gente pregando o que acha. Opinião, porque opinião é legal. Eu falo, opinião, você é uma bênção, Deus vai te fazer milionário, Deus vai mudar a sua história. É muito legal, beleza, vai mesmo, porque é o que Deus quer, mas como? Através do quê? A gente prega a opinião, e isso é complicado. Por quê? Porque a profecia já havia sido dada a Timóteo, e ela tinha sido cumprido aqui. Eu tenho Timóteo, haverá um tempo em que as pessoas não vão ouvir a palavra da verdade, elas não querem. Você vai pregar, vai entrar por um ouvido, vai sair por outro, porque o que elas querem mesmo são mestres que dizem exatamente o que elas querem ouvir e não o que elas precisam ouvir. O que Paulo está dizendo aqui, em nome de Jesus, sim ou não? E aqui está um problema. Eu confesso para vocês a minha tristeza de tanta pregação que tomou conta da igreja evangélica nos púlpitos, que é pregação de autoajuda. Ou não? De cada 10, 11 é autoajuda. 11 não, né? Tem um aqui que eu acho que não é. Eu não estou ajudando ninguém, estou? A gente só vê isso. Querido, você não precisa de fórmula desse mundo para ser salvo. Você não precisa de opinião de pessoas desse mundo para ser salvo. Você precisa de gente que pregue a palavra da verdade, porque a verdade é que te liberta. É a verdade, é a palavra da verdade que nos salva. Não é a palavra do afago. Ai, tadinho dele. Tadinho Pinóia. É Paulo preso? Coitadinho. Tadinho não, o Senhor é comigo, eu estou aqui. É duro? É difícil? É, né? É por isso que a gente chora. É difícil, mas o Senhor é conosco. Essa palavra nos salva. Por isso, de mim e de você, estejamos no lugar que estivermos, nós temos que pregar a palavra, porque a palavra tem que ser a base de todo o conhecimento verdadeiro, porque a palavra contém o conhecimento de Deus, e da nossa boca só sai coisas que são desígnios de Deus, e não opinião nem nossa, nem de ninguém. Você entende a diferença? Como é que eu posso pregar a palavra com autoridade? Abra a tua boca e diga, não o que você acha. Não diga sobre você. Não diga a respeito de você. Aliás, esquece você. Esquece você. Não diga a sua opinião, mas diga a opinião de Deus sobre aquela situação que você está vivendo. O que o Senhor acha desse negócio que está acontecendo na minha casa? Eu vou abrir a boca e eu vou dizer o que eu acho disso tudo. Não, eu vou dizer o que Deus acha. Por mim mesmo eu saio dando bolacha em todo mundo. Eu acho que é um monte de desviado, seus endemoniados. Por mim mesmo, mas o que Deus acha? E eu vou abrir a minha boca e dizer a opinião de Deus sobre aquilo. Onde é que está a opinião de Deus? Aonde? No texto inspirado pelo Espírito Santo de Deus, sim ou não? Onde está? A opinião de Deus está aqui, ó. É pouco para você? É pouco para você? Está aqui a opinião de Deus. E nós temos que nos ater a isso, meus irmãos. Por isso eu nunca vou pregar para você algo que não esteja aqui. Eu não consigo. Tem que arrumar outra pessoa. Porque eu não consigo. É aqui que está. Prega a palavra. E essa palavra tem que ser de Deus. E ela vai ser de Deus quando a agenda, o roteiro, o tema da pregação for de Deus e não do pregador. A gente fica ouvindo umas coisas na internet, na televisão, e ai, glória a Deus. Glória a Deus o quê? De quem que é a opinião? É do mundo? Cadê o Evangelho? Cadê Jesus Cristo? Ai, mas ele é homem de Deus aonde? Que Deus? É porque ele tem um cargo de pastor? Seja aqui, seja onde for, você é homem de Deus, você é mulher de Deus. E discernimento o Espírito Santo de Deus quer te dar em nome de Jesus, amém? Nós aqui, presta atenção, não é necessidade de pessoas, nós não podemos pregar necessidade de igreja. Nós pregamos o quê? Os desígnios de Deus, gostem ou não, queiram ou não, porque o nosso compromisso é implantar e prosperar o reino de Deus e não o reino das pessoas que já está aí, em nome de Jesus, amém? Amém. Você entende isso? Você tem que abrir tua boca com autoridade. Quando você abrir tua boca com autoridade, o Espírito Santo de Deus fala, amém. Deus lá no céu vai falar, a minha filha disse, amém.
Por quê? Ela falou com autoridade. Por quê? Porque ela não falou nem dela nem de ninguém, ela falou da minha palavra, ela falou da minha opinião, do que eu acho, do meu desígnio, e é aí que está a questão. Amém? Mas a pergunta, finalmente, é como é que eu posso, então, pregar a palavra com autoridade? Terceira e última é negando a você mesmo. Como é que eu prego? Eu abro a minha boca e prego a palavra com autoridade, negando a você mesmo, se dedicando com afinco e viver a vontade de Deus para você. Essa é a última condição. Presta atenção aqui. Ó Paulo escrevendo as suas últimas palavras ao seu querido discípulo, e ele faz um resumo da sua vida diante de Deus. Versos 6 e 7, ele fala: Timóteo, eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida a Deus. É interessante que Paulo está sendo derramado no altar como uma bebida. Jesus foi derramado na cruz e caiu cada gota dele, né? Olha que bonito. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida a Deus. Está próximo o tempo da minha partida, eu já vou morrer. E ele diz o quê? Combati o bom combate. Fiz o quê? Terminei a corrida e guardei. Repete comigo. Combati o bom combate. Terminei a corrida e guardei a fé. Isso aqui é um resumo da vida dele. E eu quero que você tome posse aqui, porque a gente não entende, a gente fala isso decorado, a gente sabe, mas eu fico impressionado como quando o Espírito fala, tudo é costurado. Quando o Espírito ministra, tudo é ligado, tudo é interligado. Quem esteve aqui na quarta-feira? Teve o privilégio de ouvir Paulo ministrando sobre o seu testemunho diante de Deus. O final do capítulo 9 da carta de Coríntios, da primeira carta de Coríntios, ele falou sobre o testemunho dele diante de Deus, da vida dele, e ele se comparou a um atleta, lembram? Porque ele disse o quê? Ele disse que o mesmo empenho de um atleta olímpico para se preparar, um atleta olímpico para competir nas Olimpíadas, numa corrida, ele se priva de tudo para se preparar, para ir para a corrida. E também ganhar a corrida, sim ou não? Ele abre mão, ele cuida do que ele come, ele quer se manter em forma, no peso, ele quer se manter firme, forte, porque ele quer vencer a corrida. Da mesma forma, Paulo diz, eu também não corro em vão. Por quê? Eu me privo de tudo, eu me fixo no meu alvo, no alvo da minha corrida, que obviamente é Jesus Cristo, e por isso eu sei que eu vou vencer essa corrida. Aleluia. Disse ou não disse? Da mesma forma, Paulo disse que como um pugilista num ringue, ele não dá soco no ar, ele não esmurra o vento, ele esmurra o quê? A si mesmo, ele diz. Eu não esmurro o medo, eu esmurro a mim mesmo, eu esmurro o meu próprio corpo, eu me nego, eu derroto a mim mesmo, porque eu sei que assim, vencendo a mim mesmo, eu vou vencer o grande combate da minha vida. Ele disse ou não disse? Eu quero que você entenda o que ele está querendo dizer aqui, porque a gente às vezes não entende. Para Paulo, existia um objetivo maior e ele tinha que permanecer firme e fiel. Ele não podia arredar o pé por nada. Por quê? Porque assim ele alcançaria a coroa da vitória, ele disse. Assim ele iria vencer. Na mesma pegada, ele fala para Timóteo o quê? Quando ele diz aqui, Timóteo, eu já estou partindo dessa vida, mas eu combati um bom combate. Eu combati um bom combate. Não é que Paulo combateu e lutou contra os exércitos celestiais, como muita gente gosta de falar. Não é que Paulo combateu e lutou contra inimigos terrenos, não é isso. Não é que Paulo combateu um grande combate com o diabo, não. O combate que Paulo travou e venceu é contra ele mesmo. Combati um bom combate contra mim e venci. Eu me neguei. Eu me derrotei. Da mesma forma, ele admite que ele terminou a sua corrida. Ele chegou na linha de chegada, ele alcançou, ele correu com perseverança, ele correu a vida com foco, a vida dele foi com coragem, com fidelidade, porque ele testemunhou, eu guardei a minha fé, e em todo tempo eu me mantive fiel ao Senhor. Por isso ele tinha uma convicção, Deus já preparou a minha coroa da justiça. E ele diz, e não somente a minha, mas a todos e todas que fizeram como eu, como Paulo, que se negaram, que esmurraram a si mesmo, nesse combate que a gente trava todo dia contra nós mesmos, sim ou não? Cada segundo. Pessoas que se esforçaram para viver a vontade de Deus e perseveraram. A esses e a essas, Deus também já reservou a coroa da justiça em nome de Jesus. Amém? Você entende isso que ele está querendo dizer? Porque isso aqui é princípio de pregação de verdade. E nós temos que ter compromisso com isso. Meu querido, minha querida, nessa manhã,
o que o Senhor tem sido aqui e foi adorado com tudo que nós temos. Eu acho bonito porque a Bíblia diz que nós temos que adorar o Senhor com tudo que nós temos, né? Salmo 150 diz, tantos salmos diz. Nós adoramos o Senhor hoje aqui com as nossas vozes, com os nossos instrumentos, com os nossos corpos. E eu queria dizer para você, tem um Espírito neste lugar aqui hoje e ele veio para nos dar um ato profético. Ato profético para o povo de Deus, para dar autoridade espiritual para o povo de Deus, para enfrentar esse mundo aí fora, que é um mundo difícil de gente interesseira, gente que só pensa em si mesmo, gente que quer... Não, e eu quero que você receba essa profecia de Deus, porque é ordem. Qual? Pregue a palavra. Abra a tua boca. Use a palavra de Deus como você... É tão abundante, sim ou não? Às vezes tantas pessoas vêm aqui e falam, nossa, nós temos tido tanto, você está abençoado com tanta coisa que nós temos recebido da parte de Deus. Que bom! Toda essa abundância serve para você usar. É uma ferramenta de transformação, é uma ferramenta que cala a boca do diabo, é uma ferramenta que transforma a história daquele que está lá na sua casa, no seu trabalho. Ela transforma, ela repreende todo o mal, como Paulo disse aqui. Eu tenho certeza, as obras malignas não prevalecerão sobre mim, porque eu fui fiel, eu preguei a palavra. Timóteo, faça a mesma coisa, pregue a palavra. Sobre todos nós existe um compromisso, aliás, uma necessidade, mas uma obrigação. Como Paulo disse aqui em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, eu tenho que pregar, ele disse, quarta-feira, porque Deus me impôs essa necessidade de pregar. E ele diz, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ai de mim se eu não. Então que todos nós possamos entender que esse mesmo compromisso estava sobre Jesus e ele pregou. E esteve sobre Paulo, e veio e estava sobre Timóteo, e está sobre a tua e a minha vida nessa manhã. Porque o reino de Deus não pode parar. Nós temos que fazer o quê? Nós temos que pregar a palavra de Deus até o fim. Até o último fôlego que você tiver. Testemunhe o que o Senhor te falou. Fale do que Ele te ensinou. Ah, mas eu sou formado, eu sou doutor, então fale do que você é doutor também, não tem problema, mas não deixe de falar daquilo que o Senhor colocou na tua boca. Em nome de Jesus, amém? O nosso compromisso é com o Senhor. E Ele espera que nós possamos pregar a palavra dEle. Não de qualquer forma, tem que ser dEle. E pregar com autoridade. Porque Paulo está dando autoridade para Timóteo toda. E ele está te dando a mesma autoridade nessa manhã. O Senhor está te dando autoridade em nome de Jesus, amém? E você precisa tomar posse. Enquanto formos fiéis e o nosso foco for o Senhor e a palavra dEle, o reino de Deus vai prosseguir. Enquanto existir um povo que é de Deus, uma igreja que é de Deus, o reino de Deus vai prosseguir. E esse é o meu e o teu compromisso, esse é o compromisso deste lugar. Este lugar existe para isso, não para afagar as nossas necessidades, é para que o reino de Deus continue sendo ministrado e perseverado nesse tempo. O reino de Deus tem que prosseguir nesse tempo, e para isso que esse lugar existe. Esse é o nosso compromisso. Eu sinto que nos nossos dias falta um tanto de convicção, né? Antigamente o cara se convertia, ele não conseguia segurar a língua, ele se convertia, ele queria falar do amor de Jesus, ele queria falar que Deus é maravilhoso, ele queria falar, falta um pouco de convicção nos nossos dias, a gente está meio apático, e a gente não abre a boca e não quer anunciar, parece que a gente se envergonha do evangelho. Querido, não se envergonhe do evangelho, o evangelho te salvou, não se envergonhe do evangelho, ele mudou a tua história, ele salvou o teu casamento, ele salvou a tua vida, não se envergonhe disso não, em nome de Jesus, e por isso o Senhor está aqui hoje, para nos dar convicção do que nós temos que fazer. O Espírito Santo está aqui para nos dar autoridade, e nós podemos fazer. Não é só pastor, não, padre, esquece isso. Você tem que abrir a tua boca e pregar a palavra da verdade com autoridade, em nome de Jesus, amém? Amém. Como? Como é que eu posso fazer isso? Abra a tua boca e diga o que o Senhor já te ensinou, só. Abra a tua boca e ensinou, porque a palavra de Deus é viva, suficiente e eficaz, e ela vai cumprir os propósitos de Deus. Ela não cumpre necessidades e conveniências humanas. Ela cumpre os propósitos de Deus. Ela é suficiente, ela não precisa mais nada. Eu preciso mostrar a teoria que o Einstein falou, não precisa, só a palavra de Deus, ela já é suficiente. Entendeu? Ela é suficiente. Não, eu preciso primeiro me formar para... Não, ela não precisa, a palavra de Deus já é suficiente. É ela que transforma o ser humano, não é a teoria do Einstein. A teoria do Einstein é muito importante, mas o que transforma corações, mente, caráter, é a palavra de Deus que sai da boca de Deus. Ela é eficaz, ela é eficiente, ela é suficiente, ela se basta. Abra a tua boca e diga ela. E está acabado, você vai ver como muda. Eu te garanto que muda, eu te garanto, em nome de Jesus. E eu encerro recapitulando. Como é que eu posso pregar a palavra com autoridade? Abra a tua boca para dizer não a opinião das pessoas, mas só o que é desígnio de Deus, só. Só o que é de interesse de Deus, só. Em último lugar, como é que eu prego com autoridade? Nega você mesmo. Nega você mesmo. A gente abre a boca para falar, se nós não negamos a nós mesmos, não tem autoridade nenhuma no céu. Negue a você mesmo e se dedique com afinco para viver a vontade de Deus. Que é medida de verdade. Assim,
Porque, queridos, queridas, nosso foco como igreja não é ficar, em nome de Jesus, afagando egos humanos. Essa igreja está esvaziando aqui, eu acho, né? Olha quanta cadeira vazia. Acho que tem que mudar a pregação. Para com isso aí. Desculpa. Vai ficar eu e você, só nós dois aqui. Eu quero que se dane. Né? Aí nós vamos para a praia, não tem problema não. Mas lá na praia, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos pregar, para quem for, fala para o caranguejo, para de andar para trás, vem para frente, caranguejo. Né? Cadê a Ângela? Para de andar para trás, pelo amor de Deus. Nós vamos ter que pregar a palavra, em nome de Jesus. Amém? Amém? Eu quero que você tome posse disso. Nós não estamos aqui preocupados em afagar egos humanos. Nosso foco não é entretenimento, é entendimento. Nosso foco não é culto, que mais parece show de diversão de casa de espetáculo, porque o negócio é tudo preto e é pum-ti, 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 pum. É luz estroboscópica e é o inferno porque é tudo lindo. Mas aqui, aliás, está lindo hoje, não está? Só que tem um foco aqui, eu não sei se você entende. Nosso foco não é esse negócio de espetáculo, nosso foco não é diversão, nosso foco é transformação. Você entende isso? Transformação. Nosso foco não é ser animador de auditório para fazer as pessoas rirem, não. Eu acho que o humor faz parte. Aliás, eu tenho certeza que tem coisas no Evangelho que Jesus disse cascando de dar risada. Tenho certeza. Jesus deve ter falado umas coisas assim, rindo demais. Mas o nosso foco é a mesma sobriedade e a fidelidade que ele teve. Esse é o nosso foco. A gente dá risada assim, mas nós temos que ter sobriedade de quem quer combater um bom combate e vencer no final. Correr uma corrida e cruzar a linha de chegada e em tudo que fizer, no final, depois de tudo, cheguei aqui, acabou. Mas eu guardei a minha fé em nome de Jesus, porque é isso que importa para Deus. Eu fui fiel a Deus em nome de Jesus. Eu não sei quanto tempo eu vivo, mas eu queria dizer para você, eu chorando ali, eu disse, Senhor, eu quero viver cada segundo dele. Fiel ao Senhor, eu não quero abrir mão disso nunca, eu não vou, em nome de Jesus, amém? Portanto, pregue a palavra, porque para você já está reservada a coroa da justiça, que o Senhor te dará naquele dia, e a justiça de Deus só está disponível para quem vai viver na presença dele, porque na presença dele tem que ser justo. Ele vai preparar uma coroa da justiça para te fazer justo, porque é na presença dele que você estará, em nome de Jesus, amém? Você quer? Quer, então aplauda o Senhor e vamos pregar. Vamos pregar em nome de Jesus, porque Deus é bom. Glória a Deus, e fica de pé aí, porque o Senhor é fiel. Maravilhoso. Louve o nome do Senhor, glória a Deus. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu Aleluia. És a paz que acalma glória a Deus. Todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito.